Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Tiago, livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. O verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Você pode orar comigo? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, o Teu amor sobre nós, o Teu ensino, o Teu coração revelado a nós por meio da Tua palavra, e o Teu Espírito que nos conduz a um lugar de crescimento, de aperfeiçoamento, de santificação, por meio da compreensão. Senhor, nos ajuda a compreender qual é a profundidade do Teu coração, qual é a intenção, Senhor, do Teu coração para nós, qual é o Teu bom propósito para a Tua igreja, como coletividade, mas também como indivíduos na multiforme graça. Senhor, fala conosco, porque cremos que o Senhor falará a toda a igreja, mas também falará a cada coração. É o que diz a Tua palavra e é o que cremos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu, como pastor, eu nunca combino com o Ministério de Louvor as canções que vão ser cantadas. Isto parte da organização deles durante a semana. Muitas vezes a escala já fica pronta no mês todo, já tem a escala das músicas para eles tirarem, para eles, cantarem aqui. E, obviamente, eles têm também essa liberdade de, dependendo como o culto se move, escolherem canções. Às vezes, em cima da hora, eles mudam. Mas eu não interfiro nisso. Isso é uma ação do Ministério do Louvor e da liderança. Mas você viu que nós acabamos de cantar aqui uma canção que tem tudo a ver com o que eu vou ministrar. A canção fala sobre o poder do Senhor. A canção fala sobre o Deus que nas batalhas nos dá a condição de avançar, de vencer. O Deus que é todo poderoso, o Deus que vence por nós e nos dá condições também de enfrentar as adversidades e vencê-las com Ele. E, obviamente, você sabe que a vida, ela tem ciclos de batalhas. Existem momentos da vida da gente que nós enfrentamos literalmente guerras. Guerras emocionais, guerras comerciais, guerras espirituais. Nós enfrentamos batalhas na nossa vida e, apesar da palavra nos chamar a sermos cidadãos, homens de paz, disse Jesus Cristo que bem-aventurados serão os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Então a vontade do Senhor para nós é que sejamos homens de paz, mulheres pacificadoras. Quando eu digo homens, eu estou falando da humanidade, mulheres pacificadoras. Nós temos que ser pessoas que procuram a paz. Diz a palavra assim: procurem ter paz com todos. Ou seja, a intenção do nosso coração é paz. A intenção do nosso coração é pacificação. A intenção do nosso coração é acordo.
é reconciliação, foi nos dado o ministério da reconciliação. Agora, existem momentos que se nós não guerrearmos, nós somos mortos, porque o inimigo se levanta contra nós. Então não se trata de nós iniciarmos uma guerra, se trata de nós guerrearmos para nos defender, se trata de nós pegarmos em espada, como diz a palavra, para nos mantermos vivos. Agora, ainda assim, quando entramos numa guerra, temos que entender que apesar de lutarmos, aparentemente, nas regiões terrestres e naturais, a nossa guerra nunca será contra seres humanos. O cristão que entende que a guerra dele não é contra seres humanos, ele sempre sairá vitorioso em todas as batalhas. E se Deus ainda alcançar com misericórdia, até o inimigo se converterá. Porque aqueles que são instrumentos de Satanás, são cegos, são inconscientes muitas vezes. Em muitos casos, são pessoas que não têm noção das questões espirituais e do que estão enfrentando e simplesmente estão guerreando na naturalidade, na carne, e lutam contra nós. Só que nós temos que ter esta percepção, esse discernimento. Paulo disse aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos, mas é contra principados e potestades, agentes que agem nas regiões celestiais, dominadores das regiões celestiais. Portanto, vistam a armadura de Deus para que vocês possam estar firmes e permanecer depois de terem enfrentado tudo. Que tudo é este? As guerras. E aí ele fala das armaduras espirituais: o capacete da salvação, a espada da justiça, a espada da palavra, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, uma armadura espiritual para o quê? Enfrentarmos as guerras, que também são de ordem espiritual. Isto é um fato. Nós enfrentaremos guerras nas nossas vidas. Agora, esta mensagem é para nos trazer uma consciência de que a maioria das guerras que nós estamos enfrentando são desnecessárias. A maior parte das guerras que eu e você estamos enfrentando são desnecessárias. Durante a mensagem eu peço ao Senhor graça para nós entendermos isto. Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, disse outro dia que esta é a década mais perigosa da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. E eu acredito. Nós estamos atravessando agora de 2020 a 2030 a década mais perigosa da humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Um tempo extremamente perigoso, onde as nações estão tensas, o mundo está em ebulição. Você percebe um cenário mundial de tensão. Há pelo menos agora, neste momento, há pelo menos 7 guerras acontecendo no mundo. A mais agora midiática é a guerra da Ucrânia, nós estamos observando praticamente todos os dias. Mas existe uma guerra na Etiópia, existe uma guerra no Sudão, existe uma guerra na Síria, existe uma guerra no Afeganistão. Guerras declaradas aonde coisas terríveis estão acontecendo, o mundo tenso. E além dessas guerras que já são uma realidade, existe também, como eu disse para você, as tensões que são extremamente perigosas para este momento, e que diz respeito a toda a humanidade. Por exemplo, a China e Taiwan. Há quem diga que é só uma questão de tempo. Não é como, mas quando estourará uma guerra entre China e Taiwan.
Um outro momento de tensão que nós estamos vivendo é Estados Unidos, Rússia e China. E essa tensão, eclodindo uma guerra, é algo para toda a Terra se preocupar. Eu me lembro de uma frase de Einstein que ele dizia assim: eu não sei como é que será a terceira guerra mundial, mas a quarta eu sei, será com pau e pedra. Por causa do risco nuclear hoje que existe. As supernações poderosas da Terra, com um botãozinho vermelho que se aperta, destrói praticamente toda a humanidade. O poder nuclear e de autodestruição que a humanidade chegou, Einstein não estava errado quando ele disse: a terceira eu não sei como é que será, mas a quarta, pau e pedra para quem ficar vivo. Tensões que estão acontecendo. Eu fico pensando que até mesmo dentro do Brasil, um país historicamente pacífico, nós estamos vivendo uma guerra ideológica, política, uma guerra onde nós estamos divididos entre esquerda e direita, e a cada eleição as coisas se intensificam mais. Eu me pergunto quanto tempo vai levar, talvez, para nós sairmos das ofensas da internet, das mesas das casas, dos grupos de famílias do WhatsApp, e passarmos por uma guerra civil, porque as coisas vão se intensificando. E na nossa vida é assim. Nós começamos com pequenas discussões, nós começamos com pequenas desavenças. Tem famílias que estão num pé de guerra que não se sabe nem a causa, não se lembra mais da causa. Foi uma besteira, foi uma roupa que o irmão usou do outro sem pedir. Uma camiseta pegou no guarda-roupa, e hoje uma família inteira não se fala. Parece ridículo, mas é a realidade. As guerras que começam, que têm como início fatores que são desprezíveis, que são deploráveis. O texto que nós acabamos de ler diz que nós vivemos em guerras. Tiago está dizendo: da onde vêm as guerras? Vocês vivem a guerrear. Vocês vivem produzindo guerras entre vocês, Tiago está dizendo. E são estas guerras desnecessárias que ele está falando. Ele não está falando das guerras espirituais, das batalhas aonde nós devemos sim nos tomar com coragem, com ousadia e enfrentar o mal e resistir. É nesse texto de Tiago capítulo 4 que ele vai falar logo depois que eu li para você, o texto que eu li para você, na sequência, ele vai dizer o que eu citei para você no momento da oração. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Submissão a Deus e resistência à guerra é contra Satanás. Mas nós estamos guerreando muitas vezes uns contra os outros. E Tiago está combatendo isto. Guerreiem as guerras corretas. Não guerreiem as guerras desnecessárias. E as guerras desnecessárias têm origem, têm razão, têm um início, têm um porquê. E ele explica aqui no texto: vocês guerreiam, vocês matam, vocês entram nessas guerras. E uma das causas é a paixão interior. Ele explica que um dos motivos, a origem de guerras que nós enfrentamos é paixão interior. A palavra aqui é hedone, que é a mesma palavra para hedonismo. E hedonismo significa o prazer pessoal acima de tudo. O prazer individual acima de todas as coisas. A vaidade, o egoísmo, o egocentrismo, a vanglória, a egolatria, o interesse particular e pessoal. Uma das razões prioritárias de nós entrarmos em guerra é a vontade pessoal acima de tudo. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, uma guerra no Sudão.
E essa guerra no Sudão está matando muita gente. E você sabe qual é a causa da guerra? 2 generais, que eram aliados, e que agora, por uma questão de submissão e hierarquia, um não quer se sujeitar ao outro, botaram um país inteiro em guerra, porque eles não se sujeitam à hierarquia, porque são supremacistas. Se não for eu, não vai ser ninguém, e morra quem tiver que morrer. Se eu não tiver, ninguém terá. E quanto aos outros, tanto faz. O hedonismo, a egolatria, a vaidade, talvez esta seja uma das razões das guerras que enfrentamos, e talvez valha a pena a gente fazer uma reflexão. Por que será que eu estou querendo combater tanto isto? Por que será que eu estou me desgastando? Por que será que eu estou enfrentando? É por isso que o reino de Deus diz que o maior se faz o menor. É por isso que o reino de Deus diz que o Senhor se faz servo. É por isso que no reino de Deus diz que aquele que quer ser mais importante, faça-se menos importante. Porque o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. E paz muitas vezes significa você abrir mão de direitos. Existe aquela frase: você prefere ser feliz ou ter razão sempre? Às vezes, para você ter felicidade, vai ter que abrir mão da razão mesmo. Porque a vida não é olho por olho e dente por dente. O reino de Deus é grandeza para aqueles que se esvaziam de si mesmo. O reino de Deus diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que sendo não considerou ser, e podendo considerou não poder, e cheio de glória, de poder e de majestade, esvaziou-se de si mesmo, e tomou uma forma humana. Engraçado, Deus cheio se esvaziou e tomou forma humana. Nós humanos nos enchemos e queremos tomar forma de Deus, e aí guerreamos, porque tem um deusinho sentado dentro do nosso coração, o reflexo no espelho. E aí entramos em guerras desnecessárias. Uma outra razão das guerras que nós enfrentamos, muitas vezes desnecessárias, é a cobiça. E o texto está dizendo: vocês têm paixões interiores, hedonismo, e vocês cobiçam as coisas. A cobiça é o desejo desenfreado, é o desejo imoderado pelas coisas. A cobiça é diferente da conquista, porque é uma linha muito tênue entre conquistar, multiplicar, crescer, que é vontade de Deus, e cobiçar as coisas. Quem cresce, quem multiplica-se, quem avança, na medida da fé, da capacidade, da graça que conquistou, que teve, aquilo que alcançou, tem gratidão, tem satisfação, tem contentamento. Quem cobiça pode ganhar o mundo inteiro, não estará contente. A cobiça é você conquistar e não se contentar. A cobiça é você ter e não sentir satisfação. A cobiça é o desejo desenfreado por coisas, por bens materiais, por conquistas das mais variadas, mas é aquela insatisfação, é aquela ganância. Você quer ter, você quer ter, você quer ter, e quando você tem, não faz sentido nenhum, e você precisa de mais coisas, de mais coisas, de mais coisas, porque tudo que você tem, você não se contenta, porque você teve mediante a cobiça. E tudo que é cobiçoso é dessa forma. Coisa boa nós podemos prosperar, é bênção de Deus, crescer, conquistar na vida, ter um trabalho digno, e que até sobre,
e que nos dê condições de ajudar as pessoas e de usufruir do melhor dessa terra, porque diz a palavra que isto é promessa de Deus. Coisa boa é você poder entrar numa loja, quem sabe, de uma concessionária qualquer da cidade, escolher o carro dos seus sonhos e comprá-lo. Isso é bênção de Deus. Agora tem gente que faz isso, um mês depois olha para aquilo na garagem, não era, quer outra coisa. Conquista a mulher linda, desejada, sonhada, pedalou, escapou a corrente várias vezes, mas conquistou. Quando conquista, não quero mais. Cobiça. É cobiça. E por causa da cobiça nós guerreamos. Porque eu quero, eu tenho que ter. Não importa quantos cadáveres eu deixarei no meio do caminho, mas eu vou ter o que eu quero ter. Tem gente que traça uma meta, e é objetivo, é trabalhador, só que para trás dele ficou um cemitério. Porque por aquilo que é material, por aquilo que é transitório, por aquilo que é temporário, ele matou projetos eternos. E só faz isso quem cobiça. E aí você vê gente cobiçando, gente desejando arduamente, sem freio as coisas, e não importa o que aconteça. Tem gente que diz assim: eu tracei de um plano, e se alguém atravessar no meu caminho, vai morrer, porque eu vou conquistar o que eu quero, e não me importo com nada, nem com ninguém. Cuidado, porque com esse sentimento você pode entrar em guerras desnecessárias. Uma terceira razão para uma guerra desnecessária, o texto também diz, o que é? A inveja. A inveja, ela é um pouco diferente da cobiça, porque a inveja não é você desejar uma coisa a qualquer custo, a inveja é você desejar o que é do outro. O invejoso é alguém que ele não se satisfaz com a prosperidade do outro. Não importa o quanto ele tenha, ninguém pode ter o que ele tem. O invejoso é aquele que não se alegra. É aquele que, se alguém chega a algum lugar, por mais que ele esteja, não pode estar nem perto dele, quem dirá acima dele? E o invejoso trama. O invejoso é capaz de sentar e planejar a destruição de alguém. O invejoso é aquele que vai dormir pensando o que ele vai fazer para derrubar. Porque não basta ele ter o que é dele, ele precisa ter o que é dos outros. Ou os outros não podem ter nem perto do que ele tem. Isso é inveja. E há um ditado que diz: a inveja mata. E é verdade. A inveja mata. Tem um provérbio que diz assim: quem pode suportar a inveja? A inveja, ela não só mata, a inveja prende, a inveja persegue. Agora tem um texto de Provérbios 14 que diz assim: a paz de espírito dá alegria ao coração, mas a inveja apodrece os ossos. O invejoso é alguém que está apodrecendo, é alguém que até o tutano dos ossos, até a sua estrutura está se corroendo. Mas se ele não acordar, enquanto ele não se autodestrói, ele vai destruir muita coisa também. E o que dá alegria ao coração é a paz de espírito. E paz de espírito tem quem sabe exatamente quem é em Deus, o que Deus tem para ele. E o que Deus tem para ele é incomparável. Você e eu não fomos chamados para nos comparar a ninguém, não porque somos superiores, mas é porque tem uma medida de graça destinada a cada um de nós, de um Deus que é justo, e certamente para abençoar alguém, não precisa destruir o outro. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não acrescenta dores. Então não te compara. Não compara a tua carreira profissional, não compara o teu ministério, não compara. Talvez você possa ter referências, que bom, inspiração.
comparação, inveja, você vai acabar entrando numa guerra desnecessária. A inveja mata, a inveja prende, a inveja persegue. Diz o texto de Êxodo, de Gênesis 35, que Raquel tinha inveja de Lia, porque Lia gerava filhos e Raquel não conseguia gerar porque ela estava estéril. E por causa da sua esterilidade, ela culpa até Jacó, dizendo: dê-me filhos. E ele diz assim: agora por acaso eu estou no lugar de Deus? E aí ela disse: então toma aqui a minha serva Bila e faça filhos nela, e por meio dela minhas gerações sejam contempladas. E por causa da inveja ela toma esse tipo de atitudes. Por causa da inveja ela transfere, porque normalmente é assim. O invejoso, ele transfere a sua improdutividade para o outro. Fulano de tal está prosperando, deve estar roubando, deve estar fazendo algum tipo de rolo. O ministério lá, viu como está crescendo também, deve ter um bando de ignorante lá seguindo. Olha a família daquele fulano, como é abençoada, como Deus tem sido bondoso para com aquela família, aquelas crianças, aquela esposa. Não sei não, eu acho que aquele cara lá, não sei. Porque é assim. Você começa a crescer, os invejosos começam a te culpar. Parece que é um problema na vida você prosperar, você avançar, você crescer. Tem gente que tem medo de usufruir das coisas que tem. Uma coisa é ostentação, outra coisa é usufruto. Você não tem o que tem para mostrar para as pessoas que você tem. Mas você ter o que tem e não usufruir do que tem, você também peca contra Deus, porque é Ele que está te abençoando. Então usufrua das coisas que Deus te deu com humildade, com generosidade, mas aproveite as coisas que o Senhor te deu, não tenha medo. E a inveja, cuidado, porque com a inveja a gente produz guerras terríveis. Diz a palavra que em Mateus 27, que Pilatos sabia que o povo havia entregado Jesus a ele por inveja. Jesus morreu por causa da inveja. Davi teve que fugir de Saul anos por causa da inveja. Mas eu nunca vi um invejoso prosperar. No final das contas, o invejoso é quem sofre o pior dano e provoca guerras. Então as razões das guerras muitas vezes são os desejos desenfreados, as paixões interiores, da vaidade pessoal acima de todas as coisas, a cobiça e a inveja. E talvez alguns de nós estejamos enfrentando guerras por causa disso. Talvez não seja nem você o cobiçoso, o desenfreado, o invejoso, mas está sofrendo por causa disso. Tem gente invejosa, tem gente cobiçosa, tem gente desenfreada, pensando em si acima de todas as coisas, provocando guerras. E você na luta para se defender. E as guerras, elas produzem também consequências. E existem consequências que são drásticas, dramáticas, por causa das guerras. Uma delas é que toda guerra, inocentes morrerão. O problema das guerras é que gente que não tem nada a ver com isso morre. Por causa da cobiça, gente que não tem nada a ver com isso morre. Por exemplo, a gente sabe da guerra que houve entre o Afeganistão e os Estados Unidos durante muito tempo. A mídia tem o seu discurso, tem a sua palavra, mas uma das razões, a gente olha para o Afeganistão e pergunta-se, por que essa guerra? Por causa do terrorismo, simplesmente? Por que essa cobiça, esse desejo, por causa simplesmente de uma nação que não tem nada para oferecer? Afeganistão é uma das nações mais ricas da terra no sentido mineral. Ouro, pedras preciosas, petróleo,
carvão, lítio, tão importante para a indústria. Um dos países que tem trilhões e trilhões de dólares em riqueza mineral. Mas obviamente que a retórica e o discurso é de terrorismo, religiosidade. Eu fico me perguntando quanto tempo vai levar para o mundo descobrir que as maiores riquezas são a biodiversidade e a água. E quando o mundo entender que a maior riqueza não é o petróleo, mas é a biodiversidade e a água, quanto tempo vai levar para o Brasil deixar de ser mocinho e começar a se tornar vilão? Por causa da cobiça, por causa da inveja, por causa do desejo desenfreado, por causa do poder que o homem quer exercer sobre o outro. As guerras nunca são institucionais. As guerras nunca são de Estado. As guerras sempre são humanas. Instituições não guerreiam. Estados não apertam, não atiram. São os homens. Então sempre parte da vaidade, às vezes de um líder, de um homem, de uma pessoa no poder. Uma nação inteira em guerra. Um povo inteiro sofrendo. E inocentes morrendo. Numa guerra familiar, quem são os poderosos? Quem são os poderosos numa guerra familiar? O pai e a mãe. Quem são os inocentes? Vocês estão aí, gente? Estão vivos? Quem são os inocentes? Quem sofre? Quem padece quando um pai e uma mãe entram em guerra? Quem é que sofre? Quem é que fica vulnerável? Quem é que muitas vezes é aprisionado em cárceres? Se tornam vítimas de abusadores, de agressores. Porque os poderosos entraram em guerra um contra o outro por causa da vaidade, da cobiça, da inveja. E aí, os vulneráveis ficaram à mercê e sofreram. Numa guerra, sempre morrerão inocentes. Então talvez seja uma manhã para nós reavaliarmos se vale a pena nós guerrearmos a guerra que nós estamos guerreando. Davi, uma guerra memorável da sua vida que transformou a sua história foi aquela que ele lutou contra Golias. E de fato aquela guerra ele precisava entrar. Mas até mesmo Davi, diante de uma guerra óbvia que ele precisava entrar, ele tomou o cuidado, diz o texto de 1 Samuel 17, de verificar qual era a recompensa daquela guerra. Ele tomou o cuidado de verificar, ele ouviu o homem afrontando, mas ele foi perguntar quem é, o que está acontecendo, para quê, o que ganha com isso, qual é a razão, o que eu vou ganhar se eu entrar nessa? Qual é a finalidade dessa guerra? Qual é o bem dessa guerra? É pessoal ou é coletivo? Qual é a vantagem disto? Porque guerras vão morrer inocentes. Uma outra coisa importante sobre as guerras, e é por isso que você tem que avaliar se vale a pena você entrar nessa guerra que você está, ou continuar nela. Guerras produzem marcas permanentes. Você nunca mais será o mesmo depois dessa guerra. Você pode sair vitorioso, mas você não vai sair o mesmo. As guerras produzem marcas permanentes na alma, no coração, na carne. Cicatrizes você terá. Todo guerreiro tem cicatrizes. Um divórcio vai deixar cicatrizes. Uma mudança de igreja vai deixar cicatrizes. Uma dissolução de sociedade vai deixar cicatrizes. Toda guerra vai deixar marcas permanentes. Lá na frente, as pessoas vão olhar para aquele corte
e vão se lembrar de uma guerra. Se foi uma guerra nobre, se foi uma guerra necessária, se foi uma guerra que haveria mesmo de enfrentar, essa cicatriz traz uma conotação de heroísmo. E as pessoas darão glória a Deus, porque você foi corajosa, você foi corajoso, e você lutou a guerra que tinha que lutar, saiu arrebentado, mas sobreviveu, tem uma cicatriz para marcar um período da sua vida, onde se levantaram contra você, e você foi valente como um leão, e você venceu, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Cicatrizes de um guerreiro, de uma guerreira. Agora, muitas marcas na nossa vida são de guerras desnecessárias, onde nós olhamos para elas, e ao invés de nos alegrarmos, temos até vergonha. Porque deixam marcas permanentes. Tem coisas que carrego na minha vida que tenho vergonha de falar. Porque perda de tempo, lutas desnecessárias, vaidade, cobiça, inveja, ego ferido. Uma outra marca é que as guerras também provocam manchas irreparáveis. Não são apenas marcas permanentes, mas também são manchas irreparáveis. O maior desejo de Davi não foi vencer as guerras. A maior satisfação de Davi não foi ser um grande e valente guerreiro. A maior satisfação de Davi teria sido construir o templo do Senhor. A gente fala sobre o templo e a gente fala que Salomão construiu o templo, e de fato foi Salomão, o filho de Davi. Mas Salomão teve o trabalho de executar uma obra que Deus deu de cabo a rabo a Davi. Deus deu as plantas, Deus deu toda a construção, Deus colocou no coração de Davi o desejo. Davi almejava em realizar a construção, mas quando ele foi para construir, no livro de Crônicas está dizendo assim, não, Davi, tu não construirás um templo a mim, porque tu empreendestes muitas guerras, e derramastes muito sangue, e na terra, diante de mim, então tu não vai construir o templo, porque existem guerras que produzem em nós manchas irreparáveis. Deus perdoa, a salvação está garantida, mas existem determinadas coisas que por causa das guerras que nós entramos desnecessárias, a gente produz uma mancha irreparável, que produz uma consequência também, de não conseguirmos usufruir ou realizar tudo que está no nosso coração, por conta disso. Paulo disse assim, em uma das suas cartas, assim cuidemos para não sermos motivos de escândalo a ninguém, em hipótese alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Paulo estava falando de uma questão ministerial, Paulo estava falando para os pastores, Paulo estava falando para a liderança, mas ele estava deixando bem claro para a liderança, existem coisas que você pode se enfiar na vida, guerras que você pode travar, que vai te produzir uma consequência irreparável, um descrédito. Comigo está tudo bem, eu te perdoo, mas diante da sociedade, diante do teu ministério, nunca mais será o mesmo. Então nós pastores temos que tomar muito cuidado, nós cristãos temos que tomar muito cuidado. Poder, fama, libertinagem, adultério, são marcas que produzem em nós um dano irreparável, e o nosso ministério agora carrega essa marca assim para sempre, porque estando em Cristo, permite-se entrar em situações que não deveria nem passar perto, manchas irreparáveis. Então você veja quantas guerras são desnecessárias. E eu quero citar algumas delas para nós caminharmos para o final. Uma guerra desnecessária
aprendiz versus mestre. Essa mensagem nasceu no meu coração através de um vídeo que eu estava vendo essa semana, onde um senhor, mais ou menos uns 70 anos de idade, entra num ringue contra um jovem, de uns 20 e poucos anos de idade. E esse senhor nocauteia o jovem. Um ringue de boxe. E de forma vergonhosa, esse jovem cai ao chão. E eu fiquei pensando comigo, se aquele velho tivesse ensinado tudo o que sabe ao jovem, o jovem certamente o nocautearia. E por uma razão óbvia, a força da juventude. Um jovem forte e sábio é praticamente indestrutível. Só que a sabedoria é mais poderosa do que a força. E um jovem que não sabe reconhecer a sabedoria dos mais velhos, nunca receberá deles o que é de mais valioso. E é por isso que a palavra diz assim, filho, jovem, honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Quem são os nossos mestres principais? O pai e a mãe. Os maiores instrutores, salvo, obviamente, o mundo corrompido, os pais alienados, salvo as tragédias familiares, onde os pais não assumem o seu local, o seu lugar. Os maiores instrutores que nós temos, os primeiros são os nossos pais, o pai e a mãe. E a Bíblia diz, honra, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. Uma vez que a gente honra pai e mãe, a gente também estende essa honra a todo o sinal de autoridade que temos sobre nós. A palavra diz assim, honra o juiz, honra as autoridades constituídas, honre os pastores, porque eles são instrutores espirituais. Diz a palavra assim, honra os teus pastores, para que eles não tenham uma vida difícil, e isso não será proveitoso para vocês. E tem gente que fica arrumando confusão o tempo inteiro com gente que pode lhe instruir, pode lhe ensinar. Você já reparou? Que tem gente que vive arrumando guerra com quem pode lhe orientar. Tem gente que tem uma insujeição à autoridade, basta uma figura de autoridade. Se é o guarda na rua, coitado, nem fez nada, já está sendo xingado só porque está de farda. Existe abuso de autoridade? Existe. Mas tem gente que tem aversão à autoridade. Aí se pergunta por que não prospera, por que não avança, por que vive se enfiando em confusão de graça. Porque o menor não tem que se insurgir contra o maior. Os nossos mestres, os nossos professores, os nossos pais, os nossos instrutores, as nossas autoridades constituídas, a palavra nos ensina a nós nos submetermos a eles. É uma guerra desnecessária enfrentá-los, a menos que a autoridade esteja corrompendo a justiça. Aí você entra numa guerra necessária. Porque a Bíblia diz assim, a autoridade é serva de Deus para a justiça. Você sabe uma outra guerra desnecessária? Pais e filhos, filhos e pais. Tem casas que estão numa verdadeira guerra, porque as gerações não se entendem. Porque as gerações não compreendem que a vontade do Senhor é trazer um avivamento. E avivamento não começa no templo, o avivamento começa na casa. O avivamento não começou no templo, o avivamento começou dentro de casa. E o avivamento dentro da casa é os sonhos dos velhos alinhados com a visão dos jovens. É o coração dos pais convertidos aos filhos e o coração dos filhos convertidos aos pais. É os pais cheios do Espírito Santo e os filhos profetizando. É o pai cheio do Espírito Santo e o filho anunciando o que vai acontecer. Isto é vida do Espírito. E tem muita guerra desnecessária entre pais e filhos. Uma outra guerra desnecessária é a guerra entre irmãos. E aqui eu coloco irmãos biológicos, irmãos de fé, e até mesmo amigos mais chegados do que irmãos. Quem fere por amor mostra lealdade, o inimigo multiplica beijos. O teu melhor amigo é aquele que às vezes vai ter que te enfiar o dedo na cara mesmo. E não levante uma guerra contra quem te ama.
Tem gente que a amizade é só o oba-oba, a festa, o litrão, o camarote. E aí quando encontra um amigo dizendo, cara, o que está fazendo da tua vida, velho? Pronto, arrumou o inimigo. Tem gente que para você arrumar inimizade contra, basta você contrariar. Contrariou, se tornou um inimigo. Guerra desnecessária. E por último, para nós encerrarmos, uma guerra extremamente desnecessária e tanta gente está nela, a guerra dos homens contra Deus. Ah, como tem gente guerreando contra Deus. Ah, como tem gente se levantando, condenando, culpando, transferindo, porque as coisas não têm acontecido como deseja, a sua cobiça, a sua inveja, a sua avidez, a sua ganância, as suas paixões desenfreadas, e aí a condenação, quem sofre é o Senhor. Se Deus existe, por quê? Se Deus é, para quê? Se Deus pode, por que não faz? E é uma guerra totalmente desnecessária. Primeiro, porque você não vai vencê-la. Segundo, porque você está indo contra quem mais te ama, porque Deus tanto amou o mundo que deu Jesus Cristo. Quem mais te ama é quem te disciplina. Quem mais te ama é quem te corrige. Quem mais te ama é quem te repreende. Quem mais te ama é Deus. E é porque você é filho e eu sou filho que nós somos repreendidos pelo Pai. Mas às vezes nós entramos numa guerra contra Ele, gratuita. E eu termino com um testemunho que é para você entender mais ou menos, creio eu, como é o coração do Pai. O texto ali diz que Tiago, ele chega a acusar a igreja ali, o povo, que estavam guerreando as guerras desnecessárias, ele chama de adúlteros, inimigos de Deus, e que promovem ciúmes no Senhor. Porque o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Aí para explicar essa história, eu tenho um filho lá em casa de 19 anos, o Bernardo. Um jovem que, na idade que ele está, ele é muito melhor do que eu fui na idade dele, mas muito melhor, só me dá orgulho. O menino está fazendo faculdade, um menino que conseguiu agora o seu primeiro emprego, e graças a Deus já conseguiu um emprego numa multinacional, tirou a sua carteira de motorista, tem a sua independência, o seu dinheirinho, e como todo jovem de 19 anos de idade, está naquele deslumbre pela vida, meio curioso com as coisas do mundo, meio desejoso pelas coisas lá de fora, e eu como pai preocupado, estou naquela fase de, filho, cuidado, filho, você já conhece a verdade, filho, você tem um projeto de Deus, filho, estou fazendo o papel de pai, e eu digo a ele, filho, eu não vou te proibir de fazer nada que você deseje fazer, porque você já é maior de idade, eu não posso te proibir, eu não vou te proibir, porque às vezes ele vem para mim e diz assim, pai, poxa, eu quero ir lá, quero fazer isso e tal, por mais que ele esteja crescendo na vida, jovem é duro, né, gente? E a função dos pais é ajuntar para os filhos. Então onde é que ele vem quando a coisa aperta, precisa de um dinheirinho? Ô pai, poxa, dá um dinheirinho aí para eu fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí, o que eu avalio nele? Eu avalio nele esses 3 princípios. Se é adultério, se é amizade com o mundo, e se é ciúmes contra o Senhor. O que é adúlteros? Quem são os adúlteros aqui que Tiago fala? Quem trai a esposa, não é disso que ele está falando, ele está falando de quem trai Jesus. Ele está falando de coisas que nós pedimos e queremos, vocês pedem e não recebem. Porque pedem por motivos errados. Primeiro ele diz assim, vocês não têm porque não pedem, tem gente que não recebe porque não ora. Alô, está orando aí? Por que não pede, se quer? Não tem porque não pede, quando pede não recebe, por quê? Por motivos errados. Número 1, adultério. O que você está pedindo vai te levar a trair Jesus. Vai te levar a se afastar do teu Senhor. O que você está pedindo vai te levar à amizade com o mundo, com o sistema caído, com esse mundo corrompido.
E o que você está pedindo vai te levar a provocar ciúmes em Deus, porque você vai estar longe do maior propósito que você tem de vida, que é relacionamento com Ele. E o meu filho, quando chega a mim e pergunta, eu analiso essas 3 coisas. E eu digo: filho, seguinte, se você quiser ir, você pode ir, porque eu não vou te proibir de ir, porque é sua vida. Eu já te ensinei até aqui, você sabe exatamente tudo que você precisa saber para tomar as suas decisões. Agora, não me peça para financiar o que eu não acredito, porque de alguma forma eu estarei validando e aprovando. Então, se você quer ir, o problema é seu, mas não me peça para financiar, porque aí eu vou contra o que eu creio e o que eu te ensinei até hoje. E assim eu vejo Deus na minha vida, na sua e na vida de tanta gente, porque quando Ele vira as costas e vai ou não vai, o meu coração fica ferido, porque eu podia ajudar. Eu tinha o dinheiro para dar, e é com dor no coração que eu digo não, mas eu digo não porque eu sei que na idade que ele está, na inconsequência da maturidade, se eu der o dinheiro é como se eu estivesse aprovando, ele está recebendo de mim uma aprovação, dizendo: pode ir porque eu garanto, pode ir porque eu aprovo, pode ir porque eu valido. E diante de Deus, muitos de nós estamos assim, saímos com o não do Senhor, o Senhor com o coração ferido, porque na nossa ingenuidade nós ainda não compreendemos que somos herdeiros de todas as coisas, mas enquanto não amadurecermos no propósito do Senhor, em nada diferimos de um escravo. E o pai chora, e o pai sofre, porque o pai pode dar, mas não vai dar, não vai dar porque vai ser autodestruição, não vai dar porque é uma guerra desnecessária, não vai dar porque a causa, a origem, a razão, se fizer uma rápida reflexão, vai identificar: realmente é cobiça, realmente é inveja, eu estou querendo ter para dizer para os outros que eu tenho, eu estou querendo ter para me comparar, para sentar em mesas que eu não sento. Realmente é um desejo desenfreado, é uma ganância, realmente é falta de gratidão por aquilo que eu já conquistei. E aí Deus está dizendo não, e não porque Ele não pode, não porque Ele não quer, não porque Ele não é Deus, não porque Ele não ama, mas é porque Ele não pode validar a inconsequência de filhos ainda imaturos. Mas você pode ter certeza de uma coisa: na hora que você compreender, todas as coisas lhe são dadas por herança. Na hora que eu e você amadurecermos, todas as coisas, porque Deus em Cristo Jesus nos constituiu sacerdotes, um reino, governo, herdeiros em Cristo Jesus, co-herdeiros de todas as promessas. Então nesta manhã eu gostaria de te convidar a nós fazermos uma oração, e a oração que eu quero fazer é de uma declaração de paz, levantarmos uma bandeira de paz, paz com Deus, paz consigo, paz com os outros. Que a partir de hoje você chegue em casa e quando você deitar, acabe de uma vez por todas esse bombardeio de mísseis na tua cabeça, esse barulho de guerra assustador, ensurdecedor, uma batalha que você não consegue nem dormir, porque a tua mente não desliga, a tua mente está em guerra. Que a partir de hoje, nesta oração, se você estiver enfrentando guerras desnecessárias no teu mundo aí fora, profissional, corporativo, que a partir de hoje você vá trabalhar, não mais como alguém que vai trabalhar numa trincheira de guerra, aonde todo mundo é teu inimigo, todo mundo é teu adversário, todo mundo está contra você. Não, você vai trabalhar num ambiente de paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A partir de hoje, a tua casa não será mais um terreno minado. Você já não sabe mais nem onde pisa dentro de casa, porque qualquer coisa que você pise pode explodir uma bomba. Acabou isso agora em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz para nós que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados na vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele que declara é fiel para fazer isto. A paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que guarda o nosso coração,
A paz de Deus que nos torna pacificadores. A paz de Deus que nos faz entrar nas guerras certas e nunca mais nas guerras desnecessárias. A paz de Deus que nos faz deitar e dormir e habitar em segurança e acordar no outro dia descansados. Essa paz. Tinha uma canção que dizia assim, né? A paz que excede, a paz que o mundo não pode dar. Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Aleluia. Você crê nessa mensagem em nome de Jesus? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar.